Assembleia Legislativa, realização de 3 sessões, porque os deputados estaduais aqui do Paraná estavam nessa quarta-feira com pressa. A gente já tinha até registrado isso aqui no jornal, para fechar e conseguir a aprovação de projetos de interesse do governo do Paraná, do governador Ratinho Júnior, antes que passasse a valer aquele limite da Justiça Eleitoral, onde você não pode mais mexer na questão dos servidores, né? É uma regra para as eleições, para de certa maneira que o governante, o administrador público não favoreça os servidores, tem algum tipo de vantagem aí em relação à disputa. Então, como esse prazo começaria a valer já 1º de julho, começa, na verdade, houve essa pressa por parte dos nossos representantes na Assembleia. Então, foram projetos enviados para o governo, votados lá na velocidade da luz. Teve projeto que pingou na CCJ, ganhou quem passou, já teve o cheque das comissões, foi para o plenário, aprovado, daquele jeitinho que você faz. Como é que é, Riva, a votação na Assembleia? Senhores deputados que aprovam permaneçam como estão, aprovado. É isso aí. E virou lei, ponto final, nesta velocidade aí, exatamente dentro desse período de 3 meses que antecedem as eleições de outubro, como a gente explicou, em que vale essa medida, obviamente, da Justiça Eleitoral. Então, uma das propostas, por exemplo, que passou nessa rapidez toda, aí nesse tratoraço, vamos dizer assim, né? Foi revisão das carreiras técnicas universitárias e do magistério dos servidores nas universidades estaduais. Teve uma outra também criando cargos para agentes socioeducativos no Paraná. E aí, obviamente, foram 3 sessões extraordinárias para dar conta de todo esse trabalho. Aí uma ordinária e mais 2, inclusive reunião da Comissão de Constituição e Justiça, que é aquela comissão que realmente dá o check, o ok, que aquele projeto faz parte da competência da Assembleia Legislativa. Antes disso, porém, teve uma situação inusitada, né? Suspensão da ordinária por 2h30, até que chegasse lá na Assembleia uma proposta do governo com os 2 últimos textos que precisavam passar pela análise dos deputados. Então o pessoal chegou a suspender por 2h30 para dar tempo do governo entregar o projeto para os deputados estarem lá para poder ser votado ainda por cima. Então é isso, a demora do governo para mandar os projetos, inclusive gerou discussão lá no plenário, né? O Evandro Araújo, do PSD, Marcial Miqueleto, do PL, Ademar Traiano, do PSD e o Tadeu Venere, do PT, o professor Lemos, do PT, todos foram se manifestar lá, que, enfim, de todos os seus pontos de vista a respeito dessa história. Os deputados parados, esperando o governo mandar o projeto para aprovar, porque ia começar a valer a lei eleitoral. Vamos ouvir o que aconteceu por lá. Tá aí, portanto, né, os deputados do governo, centro e oposição, todos brincando de estátua lá, parados, esperando chegar o projeto que o governo queria aprovar antes de valer a lei eleitoral. Tinha que votar Era ontem. aquele momento. Tinha que votar naquela hora, não dava para ser depois. Então tava os deputados todos esperando, e aí as manifestações, né? O deputado Evandro Araújo indignado, falando, poxa, estamos todos parados aqui esperando o governo mandar projeto. Não, deixa passar. E aí os outros contra-argumentando de que tem um pouco de paciência. Enfim, as propostas chegaram até a sessão e aí puderam tramitar, obviamente, foram todas aprovadas, né? E aí os deputados acabaram comemorando bastante esse mutirão, vamos dizer assim, para aprovar propostas de interesse do governo, inclusive com apoio da oposição em alguns casos, né, para votar. O atraso do governo em mandar os textos, por enquanto, não passou em branco. Teve até uma brincadeira entre o líder do governo na casa, o deputado Marcial Miqueleto, e o líder da oposição, Arisson Chiorato, do PT. Vamos ouvir.
E aí, tá vendo, ó? Governo e oposição, depois aprovar tudo, fechar conta, passar régua, tá aí, portanto, né, fazendo piadinha. Então, os deputados voltam a se reunir em sessão plenária na próxima segunda-feira, 4 de julho. Por quê? Porque não vão ter recesso. Isso foi um outro anúncio que foi feito lá ontem, a gente trouxe em primeira mão para você aqui na Jovem Pan News Curitiba, logo depois que o presidente da casa, Ademar Traiano, comunicou aos deputados estaduais de que eles vão trabalhar no mês de julho, diferente, por exemplo, dos vereadores de Curitiba, que não vão ter votação nenhuma até 1º de agosto, a partir de amanhã. E aí, só para pontuar antes do comentário do Riva, tem enquete, porque ontem a gente registrou a surpresa dos ouvintes, surpresa positiva, inclusive, né? Com essa decisão aí dos deputados de abrirem mão da folga. Na verdade, o presidente da Assembleia, né, que falou que tem que discutir o ICMS, vai ter um grande desafio pela frente, é o corte no orçamento de 7 bilhões em razão do ICMS, o teto do ICMS, né, de 18% aqui no Paraná, e aí, portanto, vai ter que sentar e olhar direitinho a lei de diretrizes orçamentárias para dividir o dinheiro que tem, com 7 bilhões a menos. E é esse o trabalho que os deputados vão ter aí. Além do mais, o governo já sinalizou, e a gente vai falar daqui a pouco, que vai enviar, né, obviamente, o projeto lá para tratar do ICMS. Então, vão ter muito a debater, nada de folga para os deputados estaduais. E a gente pergunta, porque essa história do recesso ontem rendeu muita indignação e comentário dos ouvintes, né, Riva? Vamos falar a verdade? Olha, não é irregular, a gente não tá falando em irregularidade aqui, ilegalidade, mas é uma afronta, né? Você tem folga dezembro, janeiro, volta a trabalhar em fevereiro, o salário do caso dos vereadores é 15 mil, os deputados, você sabe quanto tá? Quase 26 mil, mas não tá de folga no caso. E aí tem folga de julho até agosto, tem mais uma férias, que é praticamente isso. Né? A Câmara tenta alegar que não, os departamentos administrativos vão estar funcionando, os gabinetes vão estar funcionando, mas não tem votação nenhuma. Então, quer dizer, vão estar funcionando para receber gente por lá, mas leis... Para fazer política. Leis que possam efetivamente alterar a vida das pessoas, essas por 30 dias estão paradas. E você não acha um emprego assim no mercado privado. Então,